Vamos lá, Ana. O primeiro assunto que a gente vai conversar hoje é o assunto de planos. O Lário colocou plano sem atrito e plano com atrito. O que seria um plano? Você lembra o que você estudou nisso? Ou que era para ter estudado? Não. Não. O que seria isso? Seria uma rampa com um quadradinho em cima. Isso daí seria o peso, né? Isso aqui seria um pezinho. Tá. O que vai acontecer com esse pezinho? Ele quer Ele vai escorrer, cair? ele vai cair. E a gente estuda como que funciona o movimento desse pezinho, a queda desse pezinho. Lógico, a gente pode, e a ideia é essa, é a gente tentar dificultar. A gente vai pegar aqui, vai colocar um outro pezinho aqui do lado. Aí agora depende, ele pode cair para cá ou cair para cá. E um depende do outro. O que a gente vai tentar estudar de fato é como que a gente sabe, como que é a forma que a gente faz, tem uma fórmula certa e sempre vai dar certo isso daqui. É isso que eu vou tentar te explicar. Primeiro vamos fazer ele sem atrito, que é mais fácil. Com atrito vai dar um pouquinho mais complicação. Então vai ser o seguinte, vamos pegar aqui um plano com um bloquinho. Primeiro vamos dar o caso mais simples, que é o caso de não ter ninguém. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma coisa que a gente chama de diagrama de forças. O que é isso? Eu vou esquecer que esse bloquinho é um bloquinho e vou desenhar um único ponto. Um pontinho, como se fosse aqui no meio, ó. E vou traçar algumas linhas. Que linhas vão ser essas? Uma vai ser assim, ó. Esse aqui é o jeitinho que a gente vai fazer sempre. Uma linha que vai ser junto com a linha aqui da base, ó. Fazer retinho junto com ela. E a outra vai ser perpendicular. O que é perpendicular? Perpendicular é a 90 graus. Então, vou fazer a mesma coisa aqui no meu pontinho. Tracei de um lado, tracei do outro. E agora eu vou colocar as forças que estão agindo nesse bloquinho. Vamos lá. Todo mundo tem um peso. E o peso ele sempre está para baixo. Então, eu tenho um peso para cá. Vou botar a mesma coisa para cá. Então, aqui eu vou ter que colocar, ó, esse aqui é meu peso. Até aqui tá tudo bem? Fácil. E Sim. nós temos uma segunda coisinha que às vezes a gente esquece, que é sempre quando você senta numa cadeira, por exemplo, você sente que sua perna está encostando na cadeira. Você sente que as suas costas estão encostando no encosto da cadeira. Qual que é o nome dessa força? O nome dessa força é a força normal. Vou botar aqui no cantinho escrito, ó. Daqui eu acho que é a matéria mais complicada nisso. O que é uma força normal? Força normal, deixa eu desenhar você sentado numa cadeira. Uma cadeirinha aqui bonitinha. E você aqui, ó. Quando você senta na cadeira, você sente sua perna encostando na cadeira. Então você tem uma força para cima, ó. Você sente uma força para cima.
E quando você encosta as costas na cadeira, você sente uma força pro lado. Como assim? A força normal sempre ocorre. Ele ocorre, a gente fala que é perpendicular à, à superfície. Vou botar assim, ocorre a 90 graus. Acho que fica mais fácil de entender. 90 graus à superfície. Ou seja, se está aqui, a minha força normal, ela tem que estar, sempre vou fazer uma linha reta aqui, ó. No nosso caso, no nosso lindo bloquinho aqui, ele tem que estar perpendicular. E essa linha que eu fiz, lembra que eu falei que era uma linha que era perpendicular? Então ele tem que estar aqui, junto com essa linha. Pronto, nesse meu bloquinho tem mais alguma força agindo? Não. Nesse caso aqui, não tem mais nenhuma força. Então, agora eu vou trabalhar com essas duas forças para eu chegar na minha resposta. A resposta geralmente vai ser qual é a aceleração. Geralmente. Eu desenho o diagrama. Só que o que que eu quero fazer? Eu quero deixar todo mundo nessas linhazinhas vermelhas. Tá vendo que o peso ele tá fora do eixo? O peso está fora dos dois. Eu não quero isso. Isso me atrapalha. O que que eu vou fazer? Agora vem a parte que eu lembro que muitos alunos se confundem com isso. É o seguinte, todo plano ele tem um ângulo, ele faz um ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de 30 graus. Um pouquinho mais fácil trabalhar com 30. Se aqui é 30, não precisa se questionar muito com isso, não precisa ficar pensando muito nisso. Só saiba de uma coisa: se ali é 30, aqui também é 30. 30 graus. Tá bom? Nem precisa pensar muito, só saiba que aqui é 30. E eu não quero nem que você grave isso aqui, não. Eu só quero que você grave uma coisa. A gente vai separar esse cara aqui em dois. E qual é a regrinha para a gente separar um. O nome disso aqui é vetor. Qual é a regrinha para a gente poder separar um vetor? Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Decomposição de vetor. Não é tão difícil de separá-lo, não. Deixa eu mostrar aqui o que a gente tem que fazer para separar. Ó, eu tenho uma setinha que é um vetor. Eu tenho um ângulo. Aqui vai ser meu vetor. E aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Como que eu separo? Eu vou separar ele assim, ó. Parte aí para cá. E qual que vai ser o valor dele? Ele vai ser o V vezes esse ângulo, ele tá do ladinho do meu lado. Aqui, ó, o ângulo tá do ladinho do meu lado. Então, ele tá com o meu lado. Se ele tá com o meu lado, eu vou usar o cosseno.
Agora o outro tá aqui, ó. Tá vendo que ele tá sem o ângulo? O ângulo tá aqui, tá junto com o outro lado. Tô falando lado várias vezes, mas essa seta não tem um ângulozinho aqui, ó. Ele tá sem esse ângulo. Então a gente fala que esse cara tá com seno. Seno. É assim que a gente separa. Então, no nosso peso, vamos separá-lo. Esse lado ele tá com o ângulo, então ele é o cosseno. E esse cara aqui é o seno, ele tá com o ângulo. E eu falo esse cara aqui. Olha que bonito. Tá todo mundo. Né? É bom na figura. Porque acabou. A gente tem que ter uma coisa que é o quê? O meu bloquinho, ele não vai subir e não descer. Como assim? Ele não vai sair voando para cá e nem vai entrar para minha lâmpada. Essa situação não acontece. A única coisa que ele vai fazer é escorregar pela lâmpada para cá. Em outras palavras, a minha normal é igual ao físico aqui. Isso é igual. Então, a única coisa que vai fazer no bloco aqui é essa força aqui. Então, como faz frente a essa aceleração, está aqui rápido. Força, 30 graus, no movimento. É igual massa vezes aceleração. Qual é a força que eu vou ter aqui? Sobrou. É peso seno de 30. É igual a massa. Vamos colocar um valor de massa? Vou botar que essa massa aqui vale 10. É, de aceleração. Então, quem que é o meu peso? Lembra, peso é massa vezes a gravidade. Então, é 10 vezes. Vamos chamar a gravidade de 10 também. O seno de 30 é meio. Um exemplo. 10 vezes 10 é 100. 100 dividido para 2. Faço 10 dividindo. Eu sei que pareceu ter tido vários passos, porque eu vou ter cada coisa aqui. Mas vai chegar um momento que fica tão natural de você pega, bota o eixo, uma força para cima, uma força para baixo, desenho, fica mais fácil. Tem nem pensar mais o que tem que fazer. É bom ver. Aqui, entendeu? Bom, Mais ou menos. é mais ou menos o melhor do que isso. Mais ou menos, pelo menos, muito legal. É, vamos agora para o caso de depois a gente vê mais. Pode ser. Pode ser. Eu vou botar aqui, né? Uma coisa então, uma linha daqui.
outra junta. Bonito, sem problema. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Uma bolinha. Ali. A bolinha só para não ficar tudo embolado ali, tá? Só para organizar melhor o desenho. Aí aqui nós temos sempre um peso para baixo. Nem precisa pensar muito, só desenhar sempre a mesma coisa. Depois treinando, você vai ver que entrou assim. Eu tenho uma normal para cá nessa direção. Vou botar os nomes. Porque agora eu tenho atrito. Tá. O que que é atrito? Atrito é uma coisa que resiste ao movimento. Como assim? O atrito não vai querer que a sua caixinha se movimente. Ele sempre vai querer que ele continue parado. Ou seja, o atrito sempre vai ser contrário contra o movimento. Em outras palavras, se o meu bloquinho quer descer, se ele está querendo descer, o meu atrito tem que ser para cá, ó. Força, atrito. Tá bom? Então, se o meu atrito quer descer, ele tem que ser para cá. Acho que ele vai ser bem menorzinho que isso. Pronto. Agora, Ana, vamos fazer a mesma coisa. Como eu falei, a partir de agora nem se preocupa muito em desenhar os ângulos, não só bota assim, ó. Você já sabe o que é isso? Esse lado aqui sempre vai ser cosseno, e é o cosseno desse ângulozinho que ele te dá, tá? Muita atenção. Esse cara aqui é o cosseno, esse cara é o seno. Apago isso aqui. Muito importante. Normal e o peso cosseno são iguais. Normal igual peso vezes cosseno. Tá bom? Eles são iguais. Então, em geral, não vou precisar me preocupar. Mas no caso com atrito, vamos deixar ele aqui no cantinho que a gente vai utilizar rapidinho. E aqui faltam essas duas forças. Vamos usar a segunda lei de Newton. Então, forças é igual a massa vezes a aceleração. Lembra que eu falei que o atrito é contrário ao movimento? Então, se meu peso está puxando, o atrito não vai deixar, ele segura. Então, a minha força, que a gente chama de resultante, força total, é o peso acima de 30, está na mesma direção aqui. O atrito, ele não quer deixar. É menos atrito, que é a massa vezes a aceleração. Aí vamos para mais uma nova fórmula, mas que também não é uma fórmula tão difícil. Força de atrito sempre vai ser uma normal, ninguém, tá vendo? Também ninguém, vezes uma coisa que a gente chama de coeficiente de atrito. Vou botar uma letrazinha aqui, ó. Vou escrever embaixo coeficiente de atrito. Isso aqui ele vai te dar na questão. Ele tem que te dar na questão. Então, eu posso trocar esse fat aqui, ou melhor, posso trocar esse n, que a gente não sabe quanto vale,
por isso daqui, ó. Porque eles são iguais. Então, minha força atrito vai ficar, ao invés de ser N vezes essa letrinha, posso botar peso vezes cosseno de 30 vezes essa letrinha. Aí, olha como facilita. Vou trocar tudo aqui logo direto. Peso cosseno de 30 menos. Ao invés de botar N essa letrinha, vou colocar peso cosseno de 30 vezes essa letrinha. Aí, aqui ele tem que tirar. Ele tem que tirar essa letrinha, ó. Aqui dizer que isso aqui é meio, por exemplo. Então, agora eu escrevo, ó. É, mesma coisa, 10 quilogramas e gravidade igual a 10. Eu ficar com massa vezes 10 vezes 10 vezes 1.000. Menos 10 vezes 10, então, massa vezes gravidade, que é o peso, vezes cosseno de 30. Cosseno de 30, ele é 0,85, eu acho. Um minutinho só. 0,85. Tudo isso aqui ele tem que te dar, tá? Todos esses valores. E essa letrinha é 0,5. Ah, então aqui, ó. 10 vezes 10, 100. 100 dividido para 2, 50. Então eu já vou botar 50. Menos 10 vezes 10, 100. Vezes 0,85. Isso aqui me dá 85. Eu só estou fazendo rápido só para a gente ganhar tempo, tá? Mas quando a gente for fazer as questões lá, eu vou fazer devagar para você conseguir fazer também. É só porque é um exemplo. Só porque é um exemplo. 85 vezes meio nos dá 42,5. Isso é 10 vezes A. Isso aqui vai me dar 7,5. Passo 10 dividindo. Dá 0,75. Então, olha que interessante. Quando eu não tinha atrito, na mesma condição, aqui era 5. Coloquei atrito, caiu para 0,75. Então, são esses dois casos que a gente precisa saber, que seria o com atrito e o sem atrito. Tá bom? Então, é assim que a gente vai calcular. Aqui acabou, é só isso mesmo. Se tiver mais alguma força, é só a gente colocar. Mas, de todas as maneiras, a gente sempre vai ter normal e peso, cosseno de 30 ou cosseno do ângulo aqui iguais, e o outro cara igual ao que apareceu aqui. Bom, quando a gente for fazer exercício, vai ficar mais fácil de entender isso aqui que eu tô querendo dizer, tá bom? Beleza. Matamos uma parte. Porque dúvida você pode perguntar, tá? Não precisa ter vergonha, não. Não precisa pedir, não precisa também esperar que eu pare de falar. Se eu estiver indo muito rápido, qualquer coisa você pode falar comigo, Tá bom. tá bom? Então agora é trabalho. Trabalho é bem mais simples. Como que a gente calcula trabalho? Então, trabalho, vou botar aqui T para não te confundir, tá?
geralmente vai de professor, cada professor usa uma letra diferente. Trabalho vai ser o quê? Trabalho é sempre uma força vezes um deslocamento. Como assim? Eu tenho aqui uma caixa de 100 quilos. Eu estou empurrando essa caixa com uma força de 10 mil newtons. Eu tenho que saber quanto que essa caixa andou. Vamos supor que ela tenha andado 300 metros. Então, o trabalho que eu vou exercer é a força 10 mil vezes o 300. Pronto, esse aqui é o meu trabalho. Trabalho bem simples. Trabalho é, de maneira geral, é só isso. Só a gente realmente calcular uma força vezes o quanto, por quanto tempo eu fiz essa força. Ou melhor, por qual distância eu fiquei nessa força. Aí vem uma dúvida. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que você vai na academia e você tente levantar um peso, aquele peso olímpico, de 300 quilos. Tá aqui você. Olha aqui o seu muquizinho. E você quer levantar esse peso de 300 quilos. Você faz muita força mesmo. Você tenta levantar e a pontinha do peso nem sai do lugar. Aí você fez muita força. Pergunta que eu te faço é: qual foi o trabalho? Qual foi o trabalho? Peso nem se mexeu. Ora, ainda que você tenha feito uma força descomunal, uma força, você foi muito forte ali, quase levantou, mas não levantou. O seu trabalho, como é força vezes o deslocamento, como se o deslocamento foi zero, seu trabalho também é igual a zero. Então você não fez trabalho, você não exerceu trabalho. Você gastou energia, mas não realizou trabalho. Então o trabalho tem essa coisinha. Tudo depende do deslocamento, quanto você andou. Aí na questão, ele pode te dar, por exemplo, uma equação horária. Tipo, o sorvetão S é igual a S0 mais VT. E vai te pedir para ali você encontrar a distância e aquilo dali você usar no trabalho, por exemplo. Ele pode ter criatividade de te apresentar de diversas formas. Mas, de maneira mais simples, é só isso. A gente vai treinar para ver como que pode aparecer isso aqui. Mas não tem muita coisa além disso, não. É diferente desse, né? Faltou uma forcinha aqui, ó. Tem uma força treta. Parte. Então, parte de trabalho é isso. Por último, vamos para é, leis, fluidos, leis fundamentais e conceitos iniciais. Vamos para fluidos. Que é a última parte da aula de hoje.
Beleza. Parte de trabalho foi tranquilo? Então, isso aqui é uma dúvida muito interessante que as pessoas têm. Mas é importante a gente saber que quando a gente tenta levantar o peso, a gente não está fazendo trabalho. É, então, seguinte. Como eu vou saber para quando eu vou saber que é para usar o plano com atrito e o sem atrito? Tipo, qual fórmula eu vou usar? Ele vai te falar. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu Ah, compartilhar aqui as folhas que você me mandou. Aqui, ó. Esse aqui você vai usar com atrito ou sem atrito? Aí acho você que vai, com. ó, o empregado de uma transportadora precisa descarregar de dentro do caminhão um balcão de 200 quilos. Para facilitar a tarefa do empregado, esse tipo de caminhão é dotado de uma rampa, pelo qual pode-se deslizar os objetos ah, até o solo sem muito esforço. Considere que o balcão está completamente sobre a rampa e deslizando para baixo. O empregado aplica nele uma força paralela à superfície da rampa, segurando de modo que o balcão desça até o solo com velocidade constante, desprezando a força de atrito, ou seja, sem atrito. Então aqui seria um caso disso aqui, ó. Lembra? A gente separa aqui e aqui. Ele diz que o empregado está fazendo a força paralela à superfície da rampa. Ou seja, essa força está paralela. Paralelo é juntinho. Aqui eu tenho peso seno, peso cosseno e normal. Peso seno, cosseno. E aqui é a força que o cara está fazendo. Velocidade. Aí a gente tem que lembrar de uma coisinha, ó. Já estou fazendo a questão, né? Enfim. Velocidade constante significa aceleração igual a zero. Ou seja, lembra que a gente no final estava fazendo força igual a massa vezes aceleração? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Peso seno de 30, fazer igual eu fiz no outro, né? Igual quando eu fiz com atrito. Seno de 30 menos a força do cara, chama força cara. Força do cara é igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? Só tô fazendo uma coisa. Aceleração é igual a zero. Então, sempre quando ele falar que a velocidade é constante, significa que esses dois caras têm que ser iguais, ó. Então, se eu passo pro lado de lá, peso seno de 30 é igual a força do cara. Aí, que legal. Então, para eu descobrir essa força do cara, é só eu achar o peso do bloquinho. Ele diz aqui que é 200, então 2.000 vezes o seno de 30. Aí a gente tem que lembrar que seno de 30, naquela tabelinha que a gente estuda mais novos, né? 2.000 dividido para 2 é 1.000. Só isso. Letra D. Então, como que eu sei quando é com atrito e quando é sem atrito? Fica tranquilo, se for sem atrito, ele vai falar. E se for com atrito, ele também vai falar. Deixa eu ver se tem aqui um outro caso.
Que a maior parte é sem atrito que ele tá considerando. Aqui, ó, suposto sem atrito. Então talvez tenha alguma aqui que ele vai cobrar que ele possa colocar alguma coisa sobre atrito, mas a maior parte é sem. E normalmente as provas, elas são totalmente baseadas nessas folhinhas. E essa prova que eu vou fazer, tô mais preocupada porque ela é toda de múltipla escolha, né? Então, tipo assim, mesmo se eu souber a fórmula, eu posso errar, né? Porque não vai considerar nada. Às vezes, eu não sei se, no caso, eu sou professor, mas às vezes considera assim. Ele olha, poxa, ainda mais se você tiver errado um sinal, alguma coisinha ou outra, às vezes É dá porque pra. a gente só entrega só o cartão resposta, entendeu? Ah, aí sim, entendi. Aí Legal, a verdade. prova fica com a gente. Tá, aí é verdade, aí não tem o que fazer, não. Achei que entregasse tudo. É verdade. Mas viu mais ou menos? Não é. Depois a gente vai fazer o exercício, vai ver que a folhinha tem muita coisa que a gente já sabe responder. Só com o que a gente viu até agora. Vamos falar sobre fluidos. Fluidos são duas ou três formulazinhas que a gente vai falar rapidinho e encerra essa parte de fluidos. Então vamos lá. Para fluidos, nós temos uma coisa, a gente não vai utilizar mais massa, necessariamente. A gente vai utilizar uma coisa que a gente chama de densidade. Sabe o que que é densidade? Lembra? Densidade é uma massa dividida pelo volume. Ana, o tempo vai acabar aqui agora, aí ele encerra. Mas eu vou te mandar outro link agora também para a gente continuar, tá Tá bom? bom. Então, volto já, bem rapidinho.